Lara, então, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Insta e o pessoal mandou algumas perguntas, a gente tem algumas dúvidas e eu queria perguntar pra você. Uma que eu achei muito interessante, que foi da Larissa, e ela perguntou o seguinte: como é que acontece a dessensibilização de uma ação disfuncional na prática? Entendi. Bom, primeiro que não é algo que a gente vai escolher trabalhar com a pessoa. Tem que fazer sentido para ela. Então, qual seria a função de eu querer fazer uma desensibilização? Ela está preparada? É algo que faz sentido para ela? Se fizer, massa, vamos continuar, vamos fazer realmente. O exemplo que eu dei do cabeleireiro é uma desensibilização. Por quê? Vocês acham que ele foi direto lá no cabeleireiro? Não. Então a gente começou com coisas pequenas, dentro de casa, depois você vai sair com os seus primos, já não é só com sua mãe, depois você vai até a padaria, até a gente chegar naquele ponto de ir sozinho ao cabeleireiro, entendeu? Então a sensibilização, primeiro tem que fazer sentido para a pessoa, tem que ser aos pouquinhos. Vou dar um exemplo, na época que eu estava fazendo estágio e tinha uma amiga que pegou uma fobia específica de rato. Não foi comigo porque eu quase não cheguei a atender esse tipo de demanda. Mas eu lembro que essa mulher, eu não vou dar muitos detalhes porque, enfim, o caso não era meu, mas ela tinha fobia de rato e tudo que era branco. Branco não, tudo que era pequenininho e peludinho. Então, a Milena, que era psicóloga na época, começou com uma foto do Mickey. Legal. E foi apavorante pra ela. Nossa, não é legal. É tipo o Albert, só que atualmente. O Albert versão, Essa foi uma generalização que ela fez, né? De tudo que tinha a ver com rato. Então, olhou o Mickey, era pra ser legal, ela ficou apavorada. Depois, na outra sessão, toca no Mickey, que era um desenho no papel. Isso junto com a terapia, acontecendo outras coisas. Então, ela vai começar a tocar naquele desenho, vai descrever como ela se sente, a gente vai trabalhar aquilo. Aí depois vai pegar uma outra foto de um ratinho, que seja de verdade. E olha o grau, né? Só de ver no papel. Sim, que seja mais próximo. De novo, vamos tocar, vamos escrever. Depois uma bolinha peluda. Até chegar a algo que seja realmente próximo ao rato. Não significa que ela não vai ter mais medo, só que isso não vai ser tão disfuncional. Entendeu? Então, a desensibilização ela é muito pequenininha, muito por etapas. É igual a gota, né? Exatamente. Então, a gente vai apresentando um estímulo, se eu não me engano, estímulo neutro, algo que não tenha relação de fato, vai se aproximando, até chegar na fobia específica dessa pessoa, para a gente conseguir desensibilizar. Eu falei que eu não tinha atendido, mas eu me lembro de ter atendido uma moça que tinha muito medo de sair de casa, de sair sozinha. E aí a gente começou, primeiro você vai no portão, depois você vai até a praça, que era quase do lado. Você não quer começar a academia? Então, o que você acha da gente ir andando até a academia? E aí, na hora de voltar, você liga para alguém te buscar, porque é mais movimentado o horário. No horário tal, você pode ir, porque vai ser mais tranquilo. Até o ponto que ela foi morar em outro estado, super movimentado. Vai pra faculdade sozinha, pega ônibus, acho que são 2 ônibus pra chegar na faculdade. Então, assim, foi uma coisa que a gente conseguiu ir alcançando aos poucos. Eu, particularmente, falo pra ela, eu jamais imaginei que a senhorita ia chegar a morar em outra cidade, porque era muito difícil pra ela só sair de casa sozinha. Então, muito aos pouquinhos a gente vai conseguindo atingir o objetivo. Lembrando, não é a gente que vai definir o que vai ser trabalhado. É a pessoa que vai chegar ela no que traz, né? Ela que vai chegar. Nesse caso, se fosse um caso de claustrofobia, teria como também fazer essa... Também, tudo aquilo que, digamos assim, oprime essa pessoa, que deixa ela estagnada com muito medo, com muito pavor, a gente tem como trabalhar sempre muito aos pouquinhos, identificando por que você se sente assim, da onde começou isso, você se lembra? Antecedente, resposta e consequência. Legal. Em todos os lugares, entendeu? Eu tatuei isso aqui pra não esquecer.
antecedente. Isso aqui meus pacientes são obrigados a fazer. Quem estiver assistindo aí for meu paciente, não sei Tem se que vocês saber. sabem. Ah, vou aderir, vou tatuar. Legal! Então, eles sabem. Como que a gente vai analisar uma situação? Cara, eu tô passando muito mal hoje, tô aqui, por exemplo, esperando ser chamado no banco. Começou a dar um negócio. Ai, meu Deus, comecei a passar mal. O que tá acontecendo? O que aconteceu antes? Por que eu tô me sentindo assim? Qual tá sendo a consequência disso? Então, sempre a gente vai analisar essa função. Uhum. O que aconteceu antes, qual que tá sendo a resposta e como é que tá sendo essa consequência. Como é que vai ser essa consequência. Olha só, essa daqui eu achei muito interessante e aparentemente é de um paciente seu, Olha aí. né? Não vou dizer o nome por questões éticas, mas vamos lá. Ele ficou aqui numa dúvida, é acadêmico de psicologia. Vou matar. Então, olha aí. O que podemos fazer no caso de uma anamnese, né? Se a gente perceber que existe um comportamento suspeito de agressão, que, por exemplo, o paciente, ele relata que ele sofreu essa agressão, algo do tipo. Porém, o paciente não consegue falar. De alguma forma, ele soltou, mas ele não consegue falar. Como é que a gente poderia explorar isso com cuidado? Ou a gente não vai explorar? Como que vai funcionar? Lembra que tem que fazer sentido pra ele? Uhum. Às vezes ele falou. Eu posso pegar aquela deixa, mas tudo vai ser na base da percepção. Se a gente percebe que tocar naquele assunto é aversivo para ele naquele momento, eu vou continuar cutucando ele ao ponto dele se sentir mais aversivo, dele se sentir mais acuado. Pra fugir, né? De Até repente nem fugir. volta. Perfeito, isso acontece não sei se com tanta frequência. Ai, gente, não me achando, mas Comigo Dá acontece isso. licença. comigo é raro acontecer, mas eu já ouvi muitos relatos de que acontece. Uhum. Na hora eu não sei como abordar, eu começo a aglomerar aquela pessoa para que ela fale. Ela não sabe descrever, é um evento traumático para ela, e aí? Né? Não, tudo bem, olha, quando você se sentir tranquilo, a gente pode falar sobre. Se você quiser anotar depois da sessão e me mandar por escrito, às vezes é bom também, porque a gente Legal. não precisa ter a cara a cara, deixa ali. Quando a gente se vê de novo, a gente conversa sobre, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o tato. Eu preciso tatear o quanto aquilo vai fazer bem ou mal para o meu paciente naquele momento. Se ele se sentir confortável, a gente vai perceber através das respostas. Conforme ele for me respondendo e tal, a expressão dele vai mudando ou não. E aí a gente vai sentindo mais confortável para ir abordando essas situações. Sim. Caso não, né, a gente dá esse direcionamento. Vamos tentar outra hora, então, se você quiser mandar mensagem, se você quiser anotar pra gente conversar Vai preparando esse terreno, né? Vai preparando, uma hora ou A outra hora que vem. ele estiver bem pra isso. Porque assim, um fato é que, né, nós que somos acadêmicos, psicólogos formados, a gente entende que é um espaço seguro, é um espaço que você pode falar o que você quiser, porém, a pessoa vai chegar lá e ela não vai sentir isso de cara. Então não adianta eu falar pra ela, olha, é um local seguro, você tá com um psicólogo, nada que acontece aqui vai sair dali. Não é assim que funciona, a gente tem que ter... Tem que ser aos esse tempo. pouquinhos, exato. Inclusive, falando sobre a pessoa se sentir confortável, ou às vezes ela nem entende o que ela tá sentindo. Esses dias eu tava atendendo eu falo que ela é meu orgulho, todos eles são, né? Mas ela, eu vou pedir para ela dar um workshop para os meus pacientes e para todos os outros pacientes que quiserem. Ela chegou com muita dificuldade de aceitar o diagnóstico dela. Ela foi no psiquiatra, jogaram para ela, olha, você é border e é isso. Resolve seus B.O.s. Você que lute. Você que lute. A referência que ela tinha, eu falei inclusive pra ela que se eu tivesse oportunidade eu ia usar o exemplo dela. Ela falou super certo, eu falei, pode usar. Ela tinha visto na Fazenda, se eu não me engano, uma das participantes que tinha Ah, sim. e tava completamente desregulada, quebrando tudo e tal. Ela se viu ali, ela falou, gente, eu sou um monstro. É isso? Eu sou essa pessoa? E aí, depois de um tempão, a gente se achou, né? Ela, por acaso, mandou uma mensagem e a gente iniciou. Pensa numa bichinha resistente.
Eu falo que ela era muito, muito mimada, muito birrenta. Tipo, a gente falava qualquer coisa, ela já saía muito brava da sessão. Mas ela não desistiu. Eu não tô falando de um ano, não. Tô falando de, acho que tem 4 meses, 5 meses que a gente tá conversando. Resistência mesmo sobre o diagnóstico, sobre a medicação. E ela tava tão brava com aquela medicação que ela falou, não quero mais tomar isso, tá me fazendo mal, não sei o que, não sei o que. Não, tudo bem, você dá conta? Você vai se esforçar? Aí ela, eu vou. Fiz um relatório para a doutora dela, falei assim, ó, é o seguinte, tá assim, assim, assim. Ela chegou com essas demandas, só que ela disse que tá bem, consegue lidar. E ela, eu vou ficar acompanhando, qualquer coisa a gente volta. A doutora falou, beleza, vamos tentar. Pois a bonita conseguiu ficar sem a medicação. Só que, paralelo a isso, estava rolando a terapia. Então ela foi entendendo, descobrindo muitas coisas, aceitando muitas coisas. DBT ali gritando no nosso ouvido, iniciou o grupo de treinamento de habilidades em DBT. Começou a aplicar no dia a dia dela, até o ponto que a gente falou, e aí, como é que vai ficar essa medicação? Você está conseguindo, você está se saindo muito melhor do que nós duas esperamos. Mas está percebendo como que é muito desgastante e que você podia, se sentir, ter mais ânimo. Não precisa ser assim, né? Ela falou assim, eu acho que eu vou voltar. E aí, ele fez a consulta e tal, inclusive fez recente, porque ela decidiu que ela ia voltar a tomar medicação, já tinha se desafiado, aprendeu várias habilidades, começou a estudar sobre, tá se encantando não pelo diagnóstico, mas por ela. A entender sobre. Tá conseguindo se regular muito bem, né? Se empoderou, né? Porque muitos diagnósticos, na verdade, às vezes assustam num nível que a pessoa se limita. Eu acho que, eu tenho isso. E aí tudo, mas é porque eu tenho isso. Então, na verdade, ela foi aprendendo e isso foi trazendo para ela mais força ainda para lutar, né? E hoje o que ela fala eu gostaria de ter sido acolhida. E eu não fui, só que eu quero acolher quem tem. Porque é muito difícil esse diagnóstico. Cair de paraquedas, você perceber que tem uma desregulação emocional muito intensa e que isso não vai passar. Porque faz parte da sua personalidade. E é isso. Ou a gente aprende a lidar, ou a gente vai se frustrar muito, né? Então ela foi aprendendo a lidar com isso. Hoje ela tá, eu falo que ela está voando. Como eu ia dizendo lá no começo, o que aconteceu na nossa última sessão? A gente, só linkando, que agora eu lembrei, linkando com essa questão que você havia me perguntado, de ter uma situação e a gente não saber como abordar isso, e às vezes na própria terapia a gente vai chegando lá. Ela falou que ela não era um toque que ela estava tendo, só que ela só conseguia fazer o almoço se a pia estivesse extremamente limpa, se a casa estivesse muito limpa, porque senão não ia dar certo. No meio da mesma sessão, eis que, por um acaso, a mãe dela vai almoçar na casa dela todos os dias. E a mãe dela sempre que chega, por que isso tá sujo? Coloca isso aqui pra bater. Arruma isso aqui. Uai, é lógico que ela vai querer deixar tudo muito perfeito pra não ter que lidar com as exigências da mãe. As cobranças, né? Então, assim, percebe que ela não chegou falando sobre, ela chegou falando de uma demanda dela, que tava incomodando, poxa, eu não consigo fazer nada se a louça não estiver suja. E aí a gente chegou à conclusão de que aquilo era consequência do que a mãe havia trazido pra ela. O que a gente fez? De Freud. Ele sempre volta. Perfeito, ele é apaixonado pelo Freud. Qual foi a solução? Quer saber? Quando eu não tiver afim, quando eu estiver cansada, não vou fazer. Vou lidar com a consequência dela reclamando e vou usar as habilidades que a gente já aprendeu para tentar manejar a situação. Finalizou. Não precisamos ir a um ponto que fosse aversivo para ela, porque no decorrer da nossa conversa a gente identificou o comportamento, identificou as razões e por aí vai. Bom, agora nós temos, acho que uma das partes assim, mais interessantes no sentido de dúvidas que o pessoal trouxe, que são alguns vídeos que foram gravados na faculdade. Algumas pessoas foram entrevistadas de psicologia, outras não. E aí eles
foram feitas algumas perguntas sobre o que é análise do comportamento. Eu tô preocupada! O que é psicologia experimental, mas assim, a gente quer que você reaja a essas respostas e, se possível, dá um complemento aí pra gente também. Seria legal. Então, Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou estudante de psicologia aqui na Estácio Unigipa e hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui. Eu queria dar uma ênfase no microfone, chiquérrimo. tem o microfone, Personalizado. personalizado. Na faculdade com alguns alunos de outros cursos para saber qual que é a opinião deles em relação à matéria que nós estamos estudando esse semestre, que é psicologia experimental. Vamos lá? Estou aqui com o seu nome? Zain. Isaíne? Zain. Isaíne, você é de qual curso? Nutrição. Isaíne, o que você acha que a gente estuda em psicologia experimental? Eu imagino que seja a psicologia que tem a ver com o estudo comportamental das pessoas, né? O que ela... o comportamento dela no cotidiano, porque assim, acredito eu, que o comportamento de cada pessoa determina assim, um pouco do que ela sente, um pouco do que ela pensa, né? Algumas ações dela motivadas pelo seu próprio comportamento. Então, acredito que seja mais ou menos isso aí. Psicologia, hein? Sabrina, a gente quer saber o que você acha que se estuda em psicologia experimental. E psicologia experimental? Isso. Gente, eu não sei, não faço ideia. Meu curso de direito, pelo O amor que de vem Deus. na sua cabeça, assim? O cérebro, que mexe com o cérebro. Que ser, no caso, não só com a mente da pessoa, mas ser literalmente o cérebro. Ela tava nervosa, por isso, eu tenho quase certeza. E não deixa de ser, né? Porque o experimental, ele vai trabalhar com essa parte de pesquisas. Então, tudo bem, você O é cérebro. também. É o cérebro humano. O cérebro humano. Não deixa de ser. Por Tem uma outros continuação. meios também, né? Sucinto ele. Eu acho que é mais problemas, os traumas. Ok, em breve a gente vai descobrir. Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui na faculdade para saber qual que é a opinião dos outros alunos de outros cursos em relação à psicologia experimental. E a gente queria saber de você, um estudante jovem aqui da faculdade, né, calouro, né, o que você acha que a gente estuda em psicologia experimental? Bom, eu como calouro, eu vou chutar, né? Eu não sei nem por onde começar. O que é psicologia, gente? O que psicologia faz? Bom, gente, assim como ele tem dúvida, nós também temos, e por isso a gente vai deixar para você, profissional, responder. Responde aí! Por favor, o que é que a psicologia experimental faz, doutora? Eita! Ainda bem que nós fizemos uma entrevista enorme explicando o que é psicologia experimental. Não Exatamente. deixa de estudar o cérebro, né? Os sentimentos e tal. Mas eu acredito que a experimental mesmo, ela vai para a área de pesquisas. Ela que vai dar aquela sustentação para o que a gente vai fazer na prática, né? Porque a gente vai aplicar, para o que vai validar. Isso funciona, isso aqui nem tanto, é onde a gente pode começar a seguir, né? Hoje a psicologia comportamental, ela vem evoluindo também. Sim. Ela não está estagnada. Igual eu falei, hoje eu estou fazendo uma formação em DBT, a teoria comportamental dialética, que ela vem na terceira onda ali, terceira geração das psicologias comportamentais. Então, a base dela é a experimental, né? É a gente conseguir analisar funcionalmente, porém ela vem de uma forma tão linda, ela é muito acolhedora. Ela vai trabalhar com pessoas que sentem desregulação emocional, tem como ser diferente? Só que ela tem muitos estudos que falam sobre a eficácia dela. É onde entra a parte de eu preciso experimentar numa grande quantidade para ver se aquilo vai ou não ser eficaz para a maioria das pessoas. E isso vai fazer com que a ciência aconteça, né? E quando a gente está falando de psicologia, a gente está falando de ciência. Né? Não dá pra gente simplesmente Dissociar, né? achar que eu tô fazendo o negócio. Não.
Eu preciso ter técnica, eu preciso ter teoria, eu preciso saber se eu estou fazendo, eu preciso ter supervisão quando eu não sei o que eu estou fazendo, Sim. quando é um caso que eu não conheço. Eu preciso estudar. Não é simplesmente pegar e achar que eu estou fazendo algo. Tem Bacana. alguma coisa que precisa me embasar. Talvez. Pode dar play, divirta-se. Boa noite, meu nome é Franciele, nós somos estudantes do curso de psicologia. Arrasou, Franciele. Eu sou a Fernanda, nós vamos fazer algumas perguntas para ela aqui para ver qual que é a opinião das pessoas que não são da área de psicologia sobre o nosso curso. Você acha que é possível você deixar de ter medo de uma coisa que você tem pavor desde a infância? Ô mulher, tem... Eu falo por mim mesma que Me chama. isso. Não me chama. Você tem alguma sugestão de Esse cara é como bom. seria possível? Cara, é tipo assim, às vezes a gente. É tipo questão de crença. Eu tenho uma Não, aí é ela você. tem borboleta, desde pequeno. Eu não sei porquê, mas tipo assim, se ela passar a ver aquele animal de uma outra forma, e aquilo lá seja mais tranquilo, né? Conseguir mudar a visão dela, acredito que ela possa mudar. Ela entendendo que é inofensiva, né? Inofensiva, ela pode. Ele tem que mudar de curso? Você acha que a psicologia experimental de alguma forma pode contribuir com isso? Eu acredito que sim, eu já vi um outro curso e eu acredito que é assim. Ok, ele acha que sim. Então a gente vai ouvir a opinião de uma profissional para saber se é isso mesmo. Nós falamos sobre isso, né? Na Nossa, questão já da tá dessensibilização. adivinhando. Exatamente. Mas tá? eu achei interessante o jeito que ele falou, né? Então ela tem pavor da borboleta, a gente vai mostrar essa borboleta de uma outra forma. Vou desensibilizar. Vou mostrar pra ela que não é um bicho que vai comer ela e tal, que quando ela bate as asas não é pra me avançar, enfim, né? A gente vai começar a dar outra função para aquele medo dela, para aquela sensação que essa pessoa tem. Mas ele é muito bom, tá? Você viu? Foi bom, foi show, tá gostei também. maravilhoso. Então, Lara, muito obrigado, de verdade. O Instagram dela vai estar aqui. Tudo. Gente, essa menina é sensacional. Maravilhosa. Fofo, gente. Maravilhosa, não é? Super. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo por você ter vindo, por você ter topado. Na hora que eu falei com ela, ela já falou, não, vamos, marca o dia. Vai ser de manhã e não deu, vamos à tarde. E aí ela acabou até tendo que reagendar um compromisso que ela tinha, mas ela veio e foi um momento muito bom. Então, muito obrigado. Muito obrigada, mesmo. foi maravilhoso. Gente, eu que agradeço. Um momento muito rico. Eu adoro falar realmente da psicologia comportamental. Eu falo sempre pro Alexson, cara, não venha me perguntar de outras, porque eu realmente vou falar abobrinha. Eu não sei como é que funcionam, porque realmente eu tento colocar muito meu foco na psicologia comportamental. Ai, gente, tá chegando um mimo ali. Deixa eu terminar aqui, socorro. Tem mais? Tem dois. Tem dois. Olha só. Não é só vinho. Voltando aqui, como é que eu volto? Agora eu tô mais Mas não clique pra emocionada. voltar. Enfim, muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada por me escutarem, por quem vai assistir também, né, aprender um pouquinho mais sobre essa psicologia, que venhamos e convenhamos, tem muita gente que fala coisas que não são reais, tem muitos mitos sobre ela. É falta de conhecimento, né? Eu espero que a gente tenha conseguido sanar algumas de Não, com elas. certeza. Eu agradeço Uma linguagem muito. muito clara. Obrigada, Sim. gente. Foi um Então, prazer. Lara, essa é uma lembrança do nosso grupo pra você. Até porque, assim, nós estamos próximos, amanhã é Dia das Mães e a Lara é a mamãe do Calu, uma fofura. Calu, ele manda em mim, eu preciso de uma psicóloga comportamental dele, inclusive. Ele manda em mim. Inclusive, só pra gente, não sei se vai passar, se não, mas quando ele nasceu, eu lembro que tinha todo mundo, né? Não faz isso, faz aquilo. Os palpiteiros de plantão. Ai, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito assim, né? Tá bom, tudo bem, mas eu não vou fazer o que você tá me falando, porque, né? E aí eu lembro de uma situação que assim,
Deixa ele chorar dentro do berço, que ele vai cansar e ele vai dormir. Não para aprendido, né? Deixar a criança ali chorando. Sendo que a minha psicologia, a psicologia que eu acredito, que eu vejo funcionar, ela não vai trazer a punição. Ainda mais para um serzinho tão pequeno quanto aquele. E aí, Precisa de acolhimento mais do que que precisa de acolhimento. Eu preciso mostrar pra ele que, oxe, eu tô aqui. Foi cansativo? Até hoje minhas orelhas estão aqui, que a base não consegue esconder, né? Mas eu lembro de falar assim pra todo mundo que falava, não, tem que fazer isso, vai ficar mal acostumado, papos que a gente sempre vai escutar. Não tem problema não, eu sou analista do comportamento. Se der alguma coisa errada agora, ele ficar animado, pode deixar, depois eu tento resolver. Depois a gente resolve. E foi exatamente isso, mas sim, ele é o fofo, que manda em mim, que acaba com toda a minha postura de menina má. Mas a gente vai aprendendo. É outro desafio, né? Sempre É outro desafio. Mas, gente, obrigada, de verdade. A gente que agradece. Né? Uma delícia.